E quando a gente observa esses cristãos que desconhecem a palavra de Deus, tomarem posições, lados contra Israel, a gente percebe o quanto o nosso povo cristão ainda é ignorante. Pois a Bíblia diz, o profeta Osés já dizia, o meu povo erra por falta de conhecimento. Mais de 2000 e tantos anos que esse texto foi escrito, 2.400, 2.500 anos, e essa realidade que poderia ter melhorado, não, piorou. Como é que a pessoa se diz cristã e apoia o país que é contra Israel, fica contra a nação que Deus escolheu? E geralmente os argumentos, o álibi é o seguinte: ah não, mas Israel rejeitou a Deus, Israel rejeitou a Jesus, inclusive crucificaram Jesus. Não é o mesmo Israel. Eu ouço constantemente esses álibis. E por conta da rejeição de Israel para com o Messias, pois Israel esperava um Messias que fosse livrá-lo de Roma, do domínio romano, Jesus vem montado em um jumento. Os judeus rejeitam. Como é que um homem montado num jumento iria enfrentar o maior império da terra? Então Israel não aceita Jesus como Messias. E por conta disso, além de crucificá-lo, paga duras penas. Mas o plano de Deus para Israel não se encerrou aí. As promessas se mantêm até hoje. Então, os cristãos acham que o projeto de Deus, pelo fato de Israel ter rejeitado ao Messias, ter rejeitado a Jesus e crucificado, se encerrou. Mas o plano de Deus para Israel permanece. E Paulo, ele é bem claro ao dizer isso aos Romanos, capítulo 11. Ele pergunta: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Rejeitou Deus a Israel? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se você quiser acompanhar, Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias e tal? Então Paulo vai discorrendo e mostrando que o projeto de Deus, o plano de Deus para com Israel permanece. Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Ou seja, Israel não compreendeu que Jesus era o Messias. Eles estavam com o espírito de endurecimento, com os olhos tapados, vendados. Eles esperavam o Messias que fosse livrar Israel de Roma. Estavam preocupados com o reino terreno, porém Jesus veio com um reino, pregando um reino espiritual, um reino celestial. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Versículo 11. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Ou seja, o fato de Israel ter rejeitado o Messias, a salvação chegou até nós. Chegou até os gentios. O projeto de Deus era para com os judeus. Seriam eles que iriam levar a palavra, o evangelho. Mas pela sua rejeição, cabe a nós essa responsabilidade hoje. Olha que interessante que Paulo diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se Israel tendo caído, rejeitado o Messias, é a riqueza do mundo, imagine a restauração de Israel. Como não será? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E aí,
o apóstolo Paulo continua explicando sobre nós que fomos enxertados, que nós como zambujeiros fomos enxertados. E aí Paulo fala, se a raiz é santa, imagine os ramos, nós somos enxertados, mas a raiz é Israel. E aí o apóstolo Paulo nos orienta a não nos gloriarmos, não te glories contra os ramos. Se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem é o mais importante na história? Os ramos ou a raiz? A raiz é Israel. Nós fomos enxertados em Israel e nos tornamos herdeiros, participantes. Mas o projeto e o plano de Deus para com Israel não acabou. Permanece, continua. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, o plano e o projeto de salvação para com Israel se mantém. Infelizmente se dará debaixo de duras penas, com sofrimento, pois Israel irá enfrentar uma guerra contra as nações. E todo o desenho geopolítico já manifesta como isso se dará. Nós vimos o governo Biden, por exemplo, um governo de esquerda, que infelizmente foi omisso, não defendeu Israel, permitindo assim que o Hamas atacasse e matasse tantas pessoas, o genocídio lá. Até hoje tem pessoas que estão reféns na faixa de Gaza. E tudo está sendo preparado, desenhado, esse ódio contra o povo judeu. As nações que vão atacar Israel, o profeta Ezequiel fala, e são as que hoje estão guerreando. São as que hoje estão em conflito constantemente, em guerra com Israel. Porém, aquela região, agora o acordo de paz aí, Irã estava praticamente morrendo sem o apoio da Rússia. Seria um momento ideal para Israel eliminar de vez o seu maior inimigo ali na região. Mas as profecias bíblicas precisam se cumprir. Eu acredito que o Irã tem o armamento nuclear e não vai hesitar de jogar sobre Israel. Isso no momento mais à frente. Por agora as coisas vão se acalmar e realmente o acordo de paz vai prevalecer, vai ficar tudo bem. Mas Israel vai reconhecer o Messias, reconhecer Jesus debaixo de sofrimento. Uma batalha em que todas as nações se congregarão contra Israel. Quando Israel estiver perdendo essa guerra, a Bíblia diz que Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras e os judeus reconhecem, vão olhar os cravos nas mãos e vão reconhecer Jesus como Messias. Agora, nós cristãos, nós não devemos ser oposição a Israel. De forma alguma, como é que você se opõe ao projeto de Deus? A Bíblia pede, nos solicita, orienta a orarmos pela paz de Jerusalém. Esse relacionamento de Deus para com Israel se mantém. É uma nação em que nós vimos até hoje a proteção, a intervenção divina. Um país pequenininho, que não tem um solo fértil, praticamente todo o seu território é desértico, mas é uma potência mundial. Produz alimento, os judeus ocupam os melhores lugares, os mais ricos do mundo. Que é isso senão a mão de Deus sobre aquele país? Então, você como cristão deve se conscientizar disso. Mas isso é fruto de que? Da desinformação. Como a mídia mente, como a mídia engana, como a mídia pensa por você, ao ponto de você não conhecer as Escrituras. Para ter
esse discernimento, entender que Israel é a menina dos olhos de Deus, que Israel é o povo escolhido e que o plano para com aquela nação se mantém de pé.